Muito obrigado, pastor Arilton. Bom dia, eu sou o pastor Estina e estarei com vocês nesta semana para nós fazermos um momento de oração. Eu sou o pastor Alino Pagani, na igreja que se reúne no auditório do Colégio Adventista, em Palhoça. E é um prazer podermos compartilhar um pouco com vocês esses momentos aqui. Para nós começarmos nesta manhã, nós temos alguns pedidos que foram enviados para nós e você pode ficar à vontade de mandar o seu pedido também. As nossas redes sociais estão aparecendo por aqui. Todos os pedidos são lidos, nós fazemos orações por esses pedidos e aqui citarei alguns. A Marta diz assim: Olá, amo o seu programa e gostaria de pedir oração por minhas filhas, filho e neto, e também por mim. Deus abençoe esse programa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amo muito vocês, Deus abençoe a cada um. O Paulo Fernandes, ele diz: Bom dia, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos nós e nos dê uma ótima semana na sua presença. Amém. A Bibiana Mendes, ela fala: Bom dia, amados irmãos. Sou Bibiana Mendes, sou angolana, mas estou na Irlanda. Sou adventista. Nossos irmãos da Irlanda, um abraço para todos vocês. Peço oração pela minha vida espiritual. Eu vivo com uma família não adventista e não é fácil para mim. Também peço pela minha família, especialmente pela minha irmã Elsa e o meu irmão Afonso. Eles são batizados, mas estão a se afastar do caminho do Senhor. Obrigado. Conte com nossas orações, Bibiana, estaremos orando pela sua família. E por fim, Antônia de Macedo. Bom dia, povo do Senhor. Maravilhoso amanhecer com a palavra de Deus, abençoando todos os irmãos. Peço oração pelo meu esposo para que ele pare os vícios de uma bebida. Nós estaremos orando por todos vocês para que Deus abençoe e muito obrigado por enviar esses pedidos aqui até nós. Nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está lá na Epístola de Tiago. Durante esta semana, nós vamos estudar alguns textos da Epístola de Tiago. E ali no capítulo 1, os versos 5 e o verso 6 diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Meus amados, você que tem um pedido, você que está buscando algo com muita vontade, peça não duvidando em Deus, peça confiando de que Ele responde, Ele ouve a sua oração e Ele dará o que é melhor para a nossa salvação. Talvez a resposta de Deus seja esperar um pouquinho, ou um não também, mas são respostas para o nosso bem. Quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós louvamos a Deus, nós estamos entregando a nossa vida para Ele. E Ele faz sempre o melhor. Nesta manhã, aproveite, entregue a sua vida para o Senhor. Peça a Ele, ore com fé e com certeza Ele responderá a sua oração. Neste momento, nós faremos uma oração aqui e eu convido você também, aí na sua casa, aonde você estiver, de parar um pouquinho. Se você puder fechar os seus olhos para a oração, se você estiver trabalhando em algum lugar, pode fazê-la de olhos abertos, mas entregando tudo o que você tem ao nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse dia. Aqui nós lemos alguns pedidos, estamos começando nesta segunda-feira o nosso momento de oração e nós queremos pedir que o Senhor responda aos nossos pedidos de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Que o Senhor nos dê sabedoria para compreendermos e aceitarmos a Tua vontade na nossa vida. E que durante esta semana tenhamos muitos momentos ao Teu lado. É isso que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Chegou um momento muito especial de nós estudarmos a palavra do Senhor. Então, eu convido você a você pegar a sua Bíblia, porque esse momento será um momento muito especial, porque nós estamos estudando essa série sobre Gênesis, a chave para a eternidade. Talvez hoje para você seja mais um dia comum na sua vida, ou você acha que é um dia comum, mas lembre-se que cada dia é um preparo para a eternidade.
E a chave para a eternidade, a chave para o futuro, a chave para as bênçãos de Deus no futuro está no seu início. Para você viver uma vida em paz, em harmonia, fazendo a vontade de Deus hoje e garantir a sua vida eterna no futuro, você precisa olhar para o Gênesis, você precisa olhar para o início. E nós estamos fazendo isso. Nós estudamos semana passada sobre Gênesis capítulo 1, tiramos algumas lições e vamos fazer isso durante esse programa, hoje, com Gênesis capítulo 2. Então fica ligadinho porque nós estaremos estudando Gênesis capítulo 2. Então pega a sua Bíblia aí para nós estudarmos Gênesis capítulo 2. Então já abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler aí para nós meditarmos e tirarmos algumas lições importantes. Existem várias lições que nós podemos aprender aqui de Gênesis capítulo 2, mas nós vamos tirar algumas lições. Eu destaquei pelo menos 7 pontos aqui para nós aprendermos aqui de Gênesis capítulo 2. Mas antes, conta uma história de um jovem que saiu da sua aula dominical, ele aprendeu sobre Deus como Criador, o Deus Todo-Poderoso, e ele estava retornando para casa feliz. De repente ele encontrou seu vizinho, que era um ateu, e ele disse: "Por que você está feliz?" E ele disse: "Eu aprendi sobre o Deus Todo-Poderoso, que Deus é o meu Criador." E aquele senhor fez a pergunta para aquele menino, dizendo: "Eu vou te dar uma maçã se você disser onde Deus está." Onde Deus está? E aquele menino ficou pensativo, pensando, ele gostava muito de maçã, e ele disse assim para aquele senhor: "Eu te dou 2 maçãs se você me disser onde Deus não está. Me mostre onde Deus não está." E aquele senhor ficou pensando e disse: "Me fale então onde Deus não está." E aquele menino disse: "Deus não está no coração daqueles que não acreditam nele, daqueles que não entregam a vida a ele." E aquele senhor entendeu a sabedoria desta pequena criança, a fé. E aqui, queridos, nós começamos a aprender algumas coisas, porque Deus não vai estar se você não está disposto a aprender e acreditar naquilo que Ele diz através da sua palavra. Por isso que é importante nós voltarmos para o Gênesis e olharmos essas lições para fortalecer Deus em nosso coração, em nossa fé. E nós não podemos duvidar. Então, eu gostaria que você, neste momento, orasse comigo para nós entendermos e compreendermos a sua vontade nesta manhã. Então, feche seus olhos e vamos orar neste momento. Pai querido, nós agradecemos o privilégio de estarmos nesta manhã juntos para ouvirmos a Tua voz. Aqui estamos, então abra a nossa mente, abra o nosso coração. Nós queremos entender a chave para a eternidade. Então nos dê a Tua sabedoria e abençoe o estudo da Tua palavra. Te pedimos essas bênçãos, nos méritos de Cristo rogamos. Amém e amém. Então Gênesis capítulo 2, o verso 1 diz assim: "Desse modo completou-se a criação dos céus e da terra, e tudo o que neles há." E o verso 2: "No 7º dia Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho." Então perceba, a primeira lição que eu quero destacar aqui com você é que Deus, Ele completa a sua obra. Ele não deixa nada inacabado. Nós falamos isso semana passada e eu quero reforçar isso na sua vida. Deus realiza uma obra por completo. Ele não inicia uma obra e não termina. Aqui nós percebemos isso e a grande lição é que Ele completou, Ele terminou a obra da criação. E aí, terminando a obra da criação, nos revela um Deus que faz a sua obra por completo. Ele não deixa nada inacabado. E aqui você vai perceber no verso 3, diz assim: "Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra da criação." E o verso 4 diz: "Esse é o relato da criação dos céus e da terra." Então, o capítulo 2, ele faz um fechamento da obra da criação, terminando, completando toda a sua obra, e
estabelecendo o dia de sábado como um dia santo, abençoado, separado por Deus. Mas aqui termina, esse é o relato da criação. Essa palavrinha relato quer dizer gerações, Gênesis, consequência, narrativa. Então essa é a narrativa da criação dos céus e da terra. E aqui está a narração ou a narrativa da criação deste planeta, que mostra Deus como seu criador. E olha que interessante, se existisse somente duas opções, qual você escolheria? Imagina que você não tem o relato da criação, você não tem a Bíblia, você está sem a Bíblia, e imagina essas duas opções. Você vir de um macaco ou de uma explosão e você surgiu por acaso, ou vir das mãos de um ser poderoso, mais inteligente que você, que é eterno e que formou com as suas próprias mãos. Qual seria mais honroso para você? Qual que você escolheria? Ah, queridos, eu acho que é óbvio isso. Eu escolheria vir das mãos de um Deus que é superior a mim, que me criou de uma forma especial, moldou de uma forma muito especial. Eu não queria dizer para os meus filhos, quem que é o meu descendente? Eu vim de uma explosão e eu surgi. Eu vim de um macaco e eu nasci e estou aqui. Não, se não tivesse a palavra de Deus, mas nós temos a palavra de Deus, seria mais honroso dizer, olha, eu vim das mãos de um Deus que me formou, que me criou. Mas nós temos a orientação da palavra de Deus que diz sobre esse relato da criação que Deus nos formou, que Deus nos criou. Então, a primeira lição que aprendemos é que Deus completa a sua obra. Deus não deixa nada inacabado. O segundo ponto aqui que eu quero destacar é o sábado. O dia de sábado, o dia que Deus separou, o dia que Deus abençoou, esse é um dia sagrado, separado por Deus. Não foi estabelecido somente para os judeus, não foi estabelecido para o povo judeu, não está aqui na criação. Foi estabelecido na criação. Deus completa ou coroa a sua criação com o sábado. O sábado. Então Deus descansou, Deus abençoou e santificou esse dia especial. E olha, queridos, deixa eu chegar aqui próximo de você. Veja, eu não sei o que algum pastor, um padre tem dito para você, mas essa é a verdade da palavra de Deus. O único dia sagrado, santo, separado por Deus, que está na palavra de Deus, é o sábado. Não é outro dia, não é o domingo. Aliás, não existe nem a palavra domingo na Bíblia. Existe o primeiro dia da semana. Mas não diz que o primeiro dia da semana é santo. Não diz que o primeiro dia da semana foi separado, foi trocado como o dia da ressurreição. Não diz nada disso. Eu só encontro o dia de sábado onde Deus abençoou, santificou e separou esse dia como sagrado. Se Deus fez isso, eu confio e não duvido da sua palavra. Como eu creio que Deus é o meu Criador, eu creio também que Deus criou esse dia especial, o dia do sábado. Agora, veja o verso 7. Esse é o terceiro ponto que eu quero destacar, que diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas. E o homem se tornou uma alma vivente. Então veja, o verso 7, a palavrinha formou quer dizer moldar, modelar, palavra utilizada para descrever a atividade do oleiro. Então veja, aquilo que eu destaquei aqui, Deus nos formou, Deus nos moldou, como o oleiro ali forma o barro, transformando o barro todo torto, ele transforma num belo vaso. Assim foi Deus, e aqui eu quero destacar algo: você foi formado por Deus. Então perceba que você tem um propósito de existir. Veja, queridos, aqui há algo muito importante. Você não está aqui por acaso. Você não nasceu por acaso. Você não existe por acaso. Você não existe de uma explosão. Deus te formou com as suas próprias mãos. Então, queridos, se você tem esse jeitinho que você tem, é porque Deus tem um propósito para a tua vida. Você não está aqui à toa neste mundo. Você não está aqui, você tem um propósito da sua existência. Você tem um propósito para existir. Então,
não descarte os propósitos e os planos de Deus. Então, o verso 7 nos diz isso, o propósito da nossa existência, o propósito de Deus. Deus tem um plano especial para a minha e para a sua vida. Amém por isso, né? É por isso que é gratificante e honroso saber que eu vim das mãos de um Deus que me formou com suas próprias mãos, porque eu tenho um propósito, eu não estou aqui à toa. Mas olha que interessante, esse é o terceiro ponto. Eu quero destacar um quarto ponto. O quarto ponto está aí no verso 9. O Senhor Deus fez brotar do solo árvore de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, existia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida era para dar vida e vida eterna, e a árvore do conhecimento. Anjos avisaram para estar atentos, guardar, proteger e vigiar e observar e segurar firmemente sobre Satanás. Então, eles foram orientados que Satanás poderia ter acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal e tentá-los. Então, houve aqui uma prova de fé. Eles tinham que confiar ou desconfiar de Deus. Então, eles tinham uma escolha. E aqui, uma lição importante, nós temos diante de nós essa escolha entre o bem e o mal. E a árvore do conhecimento era uma prova de fé, de fidelidade do ser humano, de Adão e Eva. E eles poderiam confiar em Deus ou desconfiar, ou confiar na independência de Deus. Então, essa é a quarta lição. Veja que importante, a lei é a ordem de Deus. A lei de Deus é uma revelação da sua vontade e sua transcrição do seu caráter. É a expressão do amor divino e de sua sabedoria. Então, a ordem de Deus, a lei de Deus naquele momento, era não tocar naquela árvore. Eles poderiam tocar em todas as árvores do jardim do Éden, mas menos na árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a ordem de Deus, era a lei de Deus, era a palavra de Deus. Então, eles poderiam não duvidar, agir com confiança, com fé e fazer a vontade de Deus e não tocar na árvore, ou duvidar, desconfiar. E na próxima semana nós vamos ver no capítulo 3 sobre essa dúvida, essa desconfiança. E eles desconfiaram da palavra de Deus. E olha, queridos, será que eu estou falando para alguém que está nos assistindo que já duvidou da palavra de Deus? Ou está duvidando da palavra de Deus? Não duvide, confia. O intento de Satanás, desde o Jardim do Éden até hoje, é colocar dúvida no seu coração referente à palavra de Deus. Como eu disse aqui, a palavra de Deus está dizendo que Deus separou o sábado para ser um dia santo, sagrado, separado por Deus. E você está duvidando disso? Está aqui na palavra do Senhor. Não duvide, confie, guarde esse dia especial, porque isso é a ordem de Deus, isso é a palavra de Deus, isso é a lei de Deus. E Satanás, ele tenta deturpar a lei de Deus. Por exemplo, você já ouviu alguém dizendo assim: esse negócio de adultério não vale mais para hoje. Esse negócio de roubo não vale mais para hoje. Já ouviu isso? Eu nunca ouvi. Mas sobre o sábado, alguns dizem assim: não, esse negócio de sábado é para o povo judeu lá atrás, não é para nós hoje. Então cuidado, não duvide, siga a ordem de Deus, siga a palavra de Deus. Outro ponto que vale a pena destacar: Satanás, ele só poderia ter acesso a eles somente quando eles se aproximassem da árvore proibida. Se ficasse longe, haveria a tentação. Então, se eles ficassem longe da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não correriam o risco da tentação. Mas a curiosidade de saber, de olhar, de ver, foi grande, que eles acabaram se aproximando ali da árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que você já foi curioso e foi até a tentação para ver ou por curiosidade? Muitos entram no vício, por exemplo, por curiosidade. Eu vou experimentar a maconha, a cocaína, o crack. É só por curiosidade, só para saber a sensação, só para saber como funciona, só para saber como que é. E aí experimenta o álcool
E aí acaba se tornando um vício, porque a curiosidade nos leva a isso. Então, cuidado com a sua curiosidade. A curiosidade tem um aspecto bom, porque te leva a pesquisar. Por exemplo, se você ficou curioso em saber mais sobre o sábado, vai pesquisar na palavra de Deus. Busque, pesquise, e a curiosidade nos leva a buscar as respostas. Mas cuidado com a curiosidade, porque pode te levar à tentação. Pode te levar à tentação. Então fuja da tentação. Não vá perto. E Adão e Eva, eles poderiam estar longe da tentação se eles ficassem longe da árvore proibida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, vamos lá. Os 7 pontos que eu destaquei. Eu já destaquei falando que Deus completou toda a sua obra. Eu já falei que Deus abençoou e santificou o sábado, que Deus nos formou. E olha o verso 7 também. Fala que Deus soprou no homem o fôlego de vida. Nas suas narinas, do pó da terra, mais o fôlego de vida, e o homem tornou uma alma vivente. Então, deixa eu tomar um tempinho aqui para você explicar isso. Muitos não entendem a morte porque não compreendem a vida. A palavra de Deus está dizendo que Deus formou do pó da terra, mas soprou nele o fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente, um ser vivente. Alguns acham que a alma ela fica perambulando por aí quando a pessoa morre. Não, a alma sou eu, a alma é você. Então, nós somos alma vivente. A partir do momento que Deus nos forma através do pó da terra, mais o fôlego de vida, nós nos tornamos alma vivente. Então, cuidado com algumas teorias sobre a morte. O que acontece com a morte? O pó volta à terra e o espírito, o fôlego de vida volta a Deus que o deu. É simples assim. E a pessoa fica apenas dormindo. Ela não vai para o céu, não vai para o inferno, ela não fica perambulando por aí, ela não fica no purgatório, ela não reencarna. Não, isso tudo é mentira de Satanás. Cuidado com essas teorias e falsas filosofias que são humanas, que não têm base bíblica. Aqui a base da palavra de Deus referente à morte é que Deus juntou ali o fôlego de vida e o pó da terra e nós nos tornamos alma vivente. E a morte nada mais é do que você voltar para o pó da terra e o espírito volta a Deus e você fica dormindo. E quando Cristo Jesus voltar aqui a esta terra, vai te acordar. Então cuidado com essas mentiras que algumas pessoas colocam aí, ou a mídia, ou filmes. Cuidado. Por isso que é importante você estar aqui toda manhã para nós estudarmos a palavra de Deus, para nós crescermos no conhecimento da verdade da palavra de Deus. E se você ficou com dúvida e de repente, não, pastor, não concordo com isso, coloca aí nos comentários, envie para a gente aí, para a gente sanar a sua dúvida, porque nós queremos, a nossa base é a palavra de Deus. Nós queremos te ajudar a crescer no conhecimento da verdade da palavra de Deus. Outro item aqui é o 5, verso 9, que diz de que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já trabalhamos isso também. O item 6 é o verso 18. Deus fez uma ajudadora. Então vai lá no verso 18. O verso 18 diz assim: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Então, Deus percebeu que não é bom a solidão. Deus com certeza sabia, mas percebeu ali o homem solitário e ele disse, não é bom que o homem viva só. E aqui a gente pode entender que é bom o casamento, mas não é bom que o homem viva só, sem amigos, sem comunhão com os outros, isolado. Não dá. Nós vamos morrer se vivermos sozinho. Se eu estou falando para alguém que está na solidão, que gosta de ficar em casa, cuidado, você precisa de amigos, você precisa de uma pequena comunidade. E eu faço o convite, saia aí da sua casa, saia dessa solidão. Não importa o que aconteceu na sua vida, se as pessoas te abandonaram, ou sua esposa, seus filhos, sua família te abandonou, não importa, Deus não te abandona. Então procure uma comunidade de fé, procure uma igreja adventista do sétimo dia, coloca aí no Google, encontre uma igreja
você vai encontrar uma igreja próximo de você, uma comunidade que vai te acolher, porque não é bom que o homem viva só. E aqui Deus fez uma ajudadora, uma companheira, alguém para estar próximo, alguém não para ser maior ou pior, mas para ser a sua ajudadora, a sua companheira, estar ao lado. Cuidado com algumas teorias que querem desprezar a mulher ou querem engrandecer muito a mulher. Não é isso que a palavra de Deus diz. Diz que é uma ajudadora, uma companheira. Foi tirado da costela para estar ao lado, para estar junto. Então, a importância de não estarmos sozinhos. E o último, o item 7, está no verso 23, que Deus estabeleceu aqui o casamento e diz assim: finalmente exclamou o homem, esta é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada de mulher, porque foi tirada do homem. O verso 24, por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Então, olha que interessante e importante esse ponto. Muda a prioridade quando Deus estabelece ali o casamento. A pessoa deixa o seu pai e sua mãe e se torna uma só carne junto com a sua esposa, com o seu cônjuge, com o seu esposo. Ambos se tornam uma só carne. Eles deixam ali a sua prioridade, que era o pai e a mãe, agora eles se unem à mulher e a prioridade agora é o esposo e a esposa. É uma mudança de prioridade e Deus estabelece o casamento. E é extraordinário porque o casamento são duas pessoas diferentes, distintas, que se juntam em comunhão, em relacionamento para gerar vida, para multiplicar, para dar vida. Isso é uma relação com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são pessoas distintas, mas têm um propósito, estão unidos num propósito de gerar ou dar vida. Então, aí há algo divino no casamento. Então perceba, esses 7 itens mostram o cuidado de Deus, Deus como o nosso Criador, o nosso mantenedor, aquele que nos criou. São várias lições que nós tiramos aqui, mas perceba que Deus é o grande Criador do universo. Então, lembre-se, capítulo 2 nos mostra o relato desse Deus Criador, que completa ou realiza uma obra completa em nossa vida e nos dá direcionamentos específicos, mesmo em meio à tentação, em meio ao erro. Ele nos mostra o seu amor, a sua graça e nos mostra que Ele é o Deus Criador do universo. Conta-se a história de que um pastor estava pregando e pregou sobre esse Deus poderoso, esse Deus como Criador, com vários argumentos. E ao final do culto ele estava cumprimentando as pessoas e um senhor que era ateu estava acompanhando o culto, estava assistindo, chegou para esse pastor e disse: olha, eu ouvi toda a mensagem, todos os seus argumentos e eu queria marcar um debate porque eu tenho argumentos para todos os seus argumentos. Todas as suas falas eu tenho um contraponto, eu tenho um argumento. E eu queria desafiá-lo a um debate. O pastor disse: claro, eu aceito sim esse debate, mas com uma condição. Que nesse debate esteja algumas pessoas. E eu vou trazer 100 pessoas no auditório, que foram mudadas e transformadas pelos argumentos desse Deus que é o Deus Criador. Que foram transformadas, usuários de drogas que abandonaram a droga, que abandonaram a bebida, que foram transformadas em pessoas iradas, em pessoas calmas. Eu vou trazer 100 pessoas e você vai trazer 10 pessoas que dos seus argumentos ateus ou do seu ateísmo foram mudadas e transformadas. 10 pessoas apenas. E aquele senhor ficou sem palavras, virou as costas entendendo e foi embora. Sabe, queridos, o único livro que pode mudar e transformar a nossa vida é a palavra do Senhor.
No relato da criação, nós vemos um Deus que nos criou. E quando nós olhamos para o capítulo 1, capítulo 2, nós percebemos a transformação que Deus pode operar, porque Ele é o Deus que realiza uma obra completa na minha e na sua vida. Quer você nesta manhã colocar a sua vida nas mãos desse Deus Criador? Amém por isso? Esse é o nosso Deus que nós podemos confiar. O Deus que nos criou, que nos formou, e coloca a sua vida nas mãos dele, porque Ele vai realizar uma obra completa. Ora comigo? Pai querido, agradecemos pelo relato da criação e confiamos que o Senhor é o nosso Deus, confiamos na Tua palavra, o Senhor é o nosso Deus Criador e entregamos a nossa vida nas mãos desse Deus que nos criou. Então nos abençoe e nos dê uma boa semana, um bom dia em Tua companhia, te pedimos por Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, que você tenha um bom dia e lembre-se, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil.